José Albano de Macedo, popularmente conhecido como Osildo Albano, nasceu em Picos no dia 29 de novembro de 1930. Era o segundo filho do casal Manuel Albano da Silva e Neomísia Macedo Albano. Sua primeira professora foi a senhorita Hilda Policarpo de Melo. Após ser alfabetizado no tradicional Grupo Escolar Coelho Rodrigues, ele ingressa no Seminário Sagrado Coração de Jesus em Teresina, onde permaneceu até 1948. Voltando a Picos, em 1949, alistou-se no tiro de guerra 201. Neste mesmo ano, ele presta o exame de admissão para a entrada para o ingresso no ginásio. E ele foi aprovado e ingressou na primeira turma do Ginásio Estadual Picoense. O período de 1950 a 1953, durante o tempo que ele cursou o ginásio, foi bastante enriquecedor para toda a sua vida intelectual e social. Fez grandes amigos, participou de movimentos estudantis, buscou inovações culturais e, com muito empenho, junto com os seus amigos, seus colegas, tentaram, então, um projeto bem ambicioso, um verdadeiro sonho, a implantação de um jornal em Picos. E assim, com esforço, ele conseguiu trazer da capital pernambucana de Recife, uma gráfica para facilitar a impressão, das atividades do Grêmio Literário Costa e Silva. E em março, 9 de março de 1952, o jornal Flâmula, um periódico noticioso e cultural do gênero estudantil. Após concluir o ginásio, o curso ginasial em 1953, ele transferiu-se para Fortaleza, no Ceará, a fim de prosseguir os seus estudos. E matriculou-se num colégio muito, vamos dizer assim, tradicional, o Liceu Ceará. Lá, ele passou a cursar o científico, que hoje a gente chama de ensino médio, e prestou vestibular. E ingressou na Universidade Federal do Ceará e bacharelou-se em Direito em 1961. Retornou para Picos em 1962. Aí ele envolveu-se com a educação, dedicou-se com muito empenho à questão educacional. Foi professor do Colégio Comercial de Picos, exerceu também a função de gestor, de diretor dessa mesma escola, desse mesmo colégio. Lecionou disciplinas como português, literatura, redação e história, E também nos colégios da rede estadual. E, juntamente com sua irmã, a professora Conceição Albano, ele fundou o Instituto Padre Anchieta. Mas o Osildo também fez o concurso público. Aí estão os dois, e vocês estão vendo os dois irmãos deles, que ainda estão vivos, a senhora Conceição e o senhor Albano, que continuam na firme missão de cuidar e zelar do Museu Osildo Albano. Mas o Osildo Albano, ele passou no concurso, ele foi aprovado no concurso público para juiz de direito. E ele exerceu a função, foi nomeado para as cidades de Pio IX e Jaicós, mas ele nunca se afastou da questão do magistério, da educação. Então, o professor e historiador Osildo Albano, onde ele ia, onde ele percorreu, onde ele poderia ir, ele ia fazendo, como é citado na biografia dele, escrita por Mundica Fontes, como um garimpeiro em busca dos tesouros. Qual eram esses tesouros do Osildo? Justamente eram os artefatos, eram os itens que poderiam vir, eram as histórias que poderiam vir a contar
voltar a ser a memória viva nas inúmeras histórias de Picos, das famílias de Picos, do povo de Picos e região. Em 1966, o museu já tinha ele já tinha garimpado muito tesouro, ele já tinha um acervo, e ele fez o museu na sua própria residência. A sua própria residência era o local de museu. As pessoas, os estudantes poderiam visitar, fazer suas pesquisas, os professores poderiam ir lá, as pessoas. Ele recebia e acolhia a todos com muita educação e mostrava o acervo que ele tinha, contava as histórias de cada uma daquelas peças, das famílias que doaram as peças para o museu. Quem desejasse doar já sabia a quem se destinar, procurava o Osílio Albano. Ou seja, todo o potencial dele, intelectual, humano, foi voltado para a nossa cidade de Picos. Foi voltado para essa construção da memória de Picos. Está aí a imagem da escola Coelho Rodrigues, que foi a primeira escola onde ele estudou, e que hoje é o abrigo do museu, é o local de funcionamento do museu, é o local onde estão as memórias da nossa história, da história das nossas famílias. O Osílio Albano, lendo e conhecendo a história dele, eu vi que ele era um homem, nos textos que eu li também, assim, um professor, um historiador, um homem romântico. Ele gostava de cantar, ele formou até um grupo de seresta, com o senhor Elísio Serafim e a Olívia Rufino, a professora Olívia Rufino. E cantavam nas festas escolares e tudo, familiares. Então, assim, o Osílio Albano é uma personalidade, sim, do nosso município. É alguém que a gente faz questão de lembrar e trazer vivo na memória, porque é uma personalidade que nos conta a história e faz parte da história. Hoje ele é imortalizado. O museu hoje é o nome dele. Não tem como a gente não falar do Osílio Albano sem não fazer referência ao museu. Ele absorveu essa história para ele absorveu esse espaço que é o museu para ele, e ele hoje não tem como a gente não lembrar de um e não fazer referência ao outro. E ele ainda tem muitos amigos aqui em Picos, muitos familiares e amigos. E quem vai conversar e falar um pouco sobre a pessoa do Osílio Albano é a professora Oneide Rocha. José Albano de Macedo, Osílio Albano, picorrense, da tradição familiar de Picos. Falar de Osílio é falar de um ser humano a serviço da cidade, a serviço da sociedade, a serviço da humanidade. Um ser humano profundamente humano e humanizador. Uma pessoa que tinha um amor profundo à sua família, à sua terra, ao seu povo, aos seus amigos, à tradição. Uma pessoa que viveu para servir, na simplicidade, na disponibilidade, no amor à cultura, no amor à história, no amor à vida em sua plenitude. Os meus primeiros contatos com Osílio Albano foi através da leitura, bebendo da sua biblioteca. O que amor, ele nos emprestava um livro para ler. Depois, quando nos encontrávamos, conversava sobre o livro. E assim ele foi semeando livros à mão cheia, na cidade de Picos e região, principalmente entre a juventude. Me lembro que eu e minhas amigas, nós líamos os livros da biblioteca de Osílio, e entre eles,
O Tempo e o Vento, uma trilogia de Érico Veríssimo, volumoso, mas nós estávamos ali lendo e discutindo com Oswildo. Oswildo, depois nós nos encontramos como professores, amigos, companheiros de profissão, dando aula no Colégio Estadual Marcos Parente. Nós dávamos uma aula de estudos sociais. Depois Conceição Albano, a irmã dele, era coordenadora, depois eu me tornei coordenadora de estudos sociais. Planejava o tempo todo, ensinando e aprendendo e bebendo na fonte da sabedoria de Oswildo. Pois bem, vocês viram aí a conversa da dona Neide, a amizade e a referência do professor e do, vamos dizer assim, do cidadão picoense que tanto acreditou na cultura, que tanto lutou para ter hoje esse reconhecimento, porque nós temos que ter por ele esse reconhecimento, como educador, como pessoa de bem e como um agente cultural de grandiosa contribuição para a nossa sociedade picoense. O Museu Oswildo Albano foi criado em 1968, por iniciativa do colecionador Oswildo Albano. Localizado no centro de Picos, precisamente na Praça Josino Ferreira, o museu, que está inscrito no Cadastro Nacional dos Museus, do Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural Nacional, o IPHAN, abriga peças de artes sacras como oratórios, iconografias de santos, ostensórios e outros artigos doados por famílias antigas ou por igrejas. O museu também tem em seu acervos artefatos arqueológicos, telas de artistas da região, a chave simbólica de Picos, entre inúmeros outros itens que representam a história e a cultura regional. Bom dia, Gracivalda. Bom dia, Divânia. Bom dia a todos que fazem a TV Centro-Sul Picos, especialmente ao programa Inspiração Cultural. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada mais uma vez pela sua aceitação para esse momento que nós vamos conversar um pouquinho sobre o museu. E eu já vou começar perguntando assim, você como sobrinha, como funcionária que foi do Museu Oswildo Albano, como foi esse início? Porque acho que povoa na nossa mente que é só assim, o museu vai iniciar porque é alguém que colecionava objetos, então vai montar um museu. Mas como foi assim, esse início? Você, quando criança, quando adolescente, que já via na casa do seu tio e depois foi funcionária do museu, é difícil o início de um espaço como o museu? Divânia, assim, para a gente que foi criada, como nós morávamos todos na mesma rua, e o museu funcionava na casa do meu avô, né? Então, o museu, ele sempre representou um espaço mágico para a gente. Na nossa infância, na nossa adolescência, toda peça que chegava, o tio Oswildo criava um evento lá dentro do museu para que os sobrinhos possam conhecer as novas peças, as novas coleções de livros, que ele chamava de Dia do Espicula. Então, a gente ia, todo mundo já sabia que tinha novidade lá no museu, e ele mostrava as peças e os livros, aquelas coleções, com tanto carinho, com os olhos brilhando, assim, muita empolgação, e depois tinha um lanche, né? Ele sabia conquistar, levava uns doces, uns bolos e uns bombons. Então, a gente cresceu vendo esse espaço como um espaço de muita importância, não só para tio Oswildo, né? A gente via que ele demonstrava muito amor
aquilo que ele fazia. E ele sempre deixou claro para a gente que o museu, ele era da comunidade, ele é da comunidade. E a família, no caso ainda ele, né, teria a responsabilidade de cuidar, de zelar por esse patrimônio. Mas as portas eram abertas para a comunidade, não era nada assim, unicamente nosso, né? Era nosso no termo de comunidade, como ele via muito bem o museu. E depois, quando ele faleceu, que a família assumiu a missão dele, para dar continuidade, justamente por essa questão da comunidade, porque o legado dele é para o município de Picos, para a região, e também para o Brasil, porque esse museu ele é considerado um dos maiores do Nordeste, né? Muito diverso, tem documentos, tem peças, tudo que você procurar tem lá no museu. Então, ele é considerado um dos maiores do Nordeste. E depois a gente foi convidado para trabalhar lá como professora do Estado, eu e a Beth, o tio Albano e outros funcionários, nós ficamos à disposição do Estado no museu, justamente pela questão da pesquisa, da parceria com as escolas, e o museu, ele tentou continuar o jeito de ser, digamos assim, de tio Zildo, no sentido do acolhimento, na percepção como todos são parceiros e são importantes, principalmente as escolas. E a gente percebeu um dado curioso, depois que a gente já estava lá há algum tempo, foi que como as escolas elas continuaram sendo parceiras, né, as escolas levavam os alunos em excursão para visitar o museu, os pais começaram a vir nos finais de semana trazido pelas crianças. Foi um movimento inverso do que a gente imagina que seja, né, dos pais levando os filhos para conhecer o museu. Aí, em Picos, no caso do Museu Osílio Albano, foi um movimento inverso. As crianças chegavam falando e os pais diziam, não, ou eu vinha visitar esse museu, ou meu filho não me deixava sossegado. Então, a gente conseguiu crescer em termos de parceria também. É muito bom a gente ver o caminho, a construção, as dificuldades que Tio Zildo enfrentou para organizar esse museu, e hoje a gente fica assim, muito feliz em ver o caminho que está sendo construído, principalmente de parcerias, né? O museu ficou muito aberto a partir da criação da Associação dos Amigos do Museu, a AMOA, ele deu uma vida ao museu. Tanto que todas as ações que são discutidas, que são realizadas, elas são feitas em parceria. Nada no museu é decidido unicamente com a diretoria do museu. É a diretoria, é a associação, são os entes parceiros, que é a Universidade Federal do Piauí, a Academia de Letras e a Secretaria de Cultura, né? Então, a gente tem reuniões semanais para discutir todas as ações e tentar oferecer o melhor para a comunidade, para toda a região de Picos, mesmo nesse momento de pandemia, que o museu não está funcionando fisicamente, com as portas abertas, mas os eventos estão continuando online. Isso mesmo. Eu até, ouvindo você falar, fico a imaginar essa questão assim, da convivência, como vocês, familiares, conviveram com ele, acompanharam. Ele, como sempre na biografia dele, ele indica, né, que o texto é dela, e as coisas que eu li a frisar, a questão assim, do professor. Então, como eu também sou professora, fica no meu imaginário que o Osíldo Albano, ele tinha muito desse acolhimento que nós, professores, temos, de mostrar essas novidades, como ele mostrava aos sobrinhos, como nós, professores, temos de mostrar ao nosso aluno. E como ele sempre teve, desde quando era na casa dele, essa recepção. Quem chegava lá, ele tinha o maior prazer de mostrar, não é? Então, assim, esse crescimento, o museu foi tomando crescimento de acordo com que as pessoas foram tomando conhecimento da existência dele. E essa questão das escolas é muito interessante mesmo. Como você disse, esse movimento inverso, porque quando o museu passou a ser no prédio do Coelho Rodrigues, ele deu uma visibilidade maior. Eu enxerguei assim por esse lado, né? Que foi depois daquele regime que eles chamam de comodato, né?
como, acho que é, o regime comodato, comodado né? com a Secretaria de Com, Cultura. com o Estado, né? E aí, assim, aí passou a ser, eu digo, tem tudo a ver. Aí foi a primeira escola onde ele estudou, hoje é a Isso, casa eterna dele. Né? O Osiris Albano sim, eternamente vai estar veiculada a nossa imagem para lá. E já tem uma geração que já não conhece ali como Coelho Rodrigues. A referência já é o Museu Osiris Albano. E, de fato, as crianças, quando vão, se encantam. é Eu tive um verdade. aluno que foi, e a peça que mais ele chamou a atenção foi a máquina de datilografia. Ele nunca imaginou que existisse. E eu fiquei me sentindo uma dinossauro. Porque eu dizia, meu Deus, e ele dizia, tia, aquela máquina era vocês? Eu escrevia, meu filho, tinha o curso de datilografia. É muito interessante porque a gente vê o passado com um outro olhar, né? Não é um passado como algo apenas que passou, é algo que pode ficar e transformar a realidade, né? É algo que pode nos ensinar, mesmo sendo passado, continuar nos ensinando, continuar nos ressignificando, continuar nos transformando, porque o museu, aquela ideia de museu parado, estagnado, ele já é ultrapassado. Há muito tempo que o museu se trabalha o conceito do museu vivo, com uma dinamicidade que permita os vários olhares, questionamentos, as mais diversas atividades, ocupações, oficinas, para que o museu ele seja esse registro, ele contenha essas memórias e que essas memórias nos façam perceber as nossas questões atuais, como essas memórias estão ligadas à atualidade também o tempo, a construção que se fez no caso da máquina fotográfica ou da máquina de datilografia, a construção, o tempo que foi, a inteligência, a pesquisa para se chegar num computador, como o telefone também para se chegar hoje no celular. Então, a gente pode fazer diversas abordagens. É verdade. Isso é de uma riqueza muito grande. Uma visita ao museu, às vezes as pessoas podem achar, não, é um local, as pessoas que não gostam de dizer assim, eu só gosto de coisas de inovação, de tecnologia. Mas isso aí você falou muito bem. Para você entender como está hoje, você tem que conhecer como começou toda essa evolução. E o passeio no museu é algo que marca muito a gente. Eu estou precisando voltar, quando começar até as visitas ao museu, porque cada vez dessas últimas reformas, vocês vão estruturando, mudando, apresentando as novas peças, não é isso? E era sobre isso que eu queria perguntar também, porque assim, o acervo do Osiris Albano, ele recebeu muito de familiares, de locais onde ele andou. Hoje, Gracivalda, alguém ainda pode chegar e dizer assim, eu tenho na minha casa, na minha família, um artefato que vem de várias gerações, mas eu quero doar para o museu. Ainda há essa possibilidade de doação? Como isso procede? Edivânia, o prédio Coelho Rodrigues, ele tem 5 salas. Né? Dessas 5 salas, uma fica a reserva técnica. E as outras estão com ocupações tanto de exposições permanentes como de exposições temporárias, aquelas que a gente faz o rodízio, para que as pessoas conheçam o acervo, vá conhecendo o acervo do museu. E ele hoje está pequeno para o tamanho do acervo. O museu recebe, sim, peças, né? A gente faz toda a catalogação, faz todo o registro, como quem deu, a história da peça, tudo é feito com muito carinho, porque a gente sabe que quando alguém vai doar alguma peça, ela está doando um pouco de si, um pouco da sua história, da história da sua família, da história de onde viveu. Então, a gente tem o maior respeito e cuidado com cada peça que chega lá no museu. Mas ele está pequeno. E em 2006, logo que a gente mudou para lá, em 98, a gente já começou a conversar sobre essa questão quando a Secretaria de Cultura, que na época era Fundec, conheceu o acervo do museu, ele ficou impressionado com o tamanho do seu acervo e a diversidade também do acervo. Então, em 2006, foi feito um projeto pela equipe de conservação, a coordenação de registro e conservação da Secretaria de Cultura,
Foi feito um projeto pelos arquitetos formados em patrimônio para ampliação do prédio. O prédio Coelho Rodrigues, ele não seria mexido em nenhuma parte, seria conservado e seria feito um anexo para ocupar a parte de trás, porque aquela parte de trás do museu, ela pertence ao grupo escolar Coelho Rodrigues. Era onde as crianças faziam atividade física, ali era cercado, né, faziam exercício, educação física. Então, foi feito em 2006 um projeto pela equipe responsável de patrimônio da Secretaria de Cultura, só que a gente não teve o recurso. Na época estava avaliado o projeto em R$200 mil, em 2006. Nós não conseguimos captar esse recurso, a família também não tinha, nem o Estado disponibilizava também desse recurso. Então, em 2010, o projeto ficou um pouco paradinho ali, esperando uma oportunidade. Em 2010, o museu foi escolhido pelo IFAM Nacional para receber, salvaguardar um material que foi encontrado na exploração de energia elétrica aqui no Piauí. Com esse recurso, já veio o projeto, eles vieram conhecer a estrutura do prédio, então eles reformularam, eles organizaram melhor o prédio em si, com equipamentos, com a climatização, isso tudo acompanhado pela equipe responsável de Registro, Conservação e Patrimônio da Secretaria de Cultura. Então, o museu ele foi beneficiado pelo IFAM Nacional com esse projeto. Em 2017, a gente foi contemplado com outro projeto. O IFAM Nacional escolheu a gente novamente para salvaguardar esse outro material, mais material arqueológico, né, lá dentro do museu. E, com isso, o museu recebeu um recurso de R$100 mil, e em reunião com a associação e com todas as pessoas que fazem o Museu Alcido Albano, os parceiros, a gente achou melhor aplicar esse recurso para poder conseguir mais recursos, juntar ele para poder a gente fazer essa ampliação. E quando foi em 2018, a gente mandou, nós aqui da Secretaria de Cultura, enviou uma documentação dizendo que a gente ia fazer essa ampliação. E quando a gente soube da construção da pracinha ali atrás, que a gente acha super importante a pracinha, é um local de lazer, a gente aqui, em Picos, é carente de locais de lazer, então a gente acha muito importante, mas já tinha esse outro projeto, e a pracinha, os equipamentos poderiam ser colocados em outro espaço, da mesma praça, inclusive, né, para embelezar mais ainda esse projeto. Só que foi feito, quando a gente soube, as máquinas já estavam lá na praça, e a gente ficou surpreso, mas continuou na luta, né? E em dezembro do ano passado, a gente foi contemplado com o prêmio Afrânio Castelo Branco, que é da Lei Aldir Blanc, a Associação dos Amigos do Museu, porque com a criação da associação, permitiu o museu fazer a captação de recursos, né, através da associação. Então, a associação foi contemplada com o prêmio de Afrânio Castelo Branco, de R$200 mil, e desses 200, 130 mil para ampliação do museu, para juntar com o outro que a gente já tem, para a gente conseguir fazer a ampliação, porque essa ampliação, ela contempla mais 5 salas, um auditório para 50 pessoas e 2 banheiros, né? Então, vai ser uma obra grandiosa, que vai embelezar mais ainda a cidade, que vai disponibilizar a comunidade picoense de todo o seu entorno, conhecer mais as peças que tem no museu, porque a gente vai poder fazer mais exposições, disponibilizar um auditório no centro, num local muito acessível, de fácil locomoção para até lá. E também vai ter salas para serem feitas oficinas culturais. E a gente mostrou esse projeto já para a Prefeitura de Picos, e nós estamos aguardando, estamos na luta, nas conversações, para a gente sensibilizar tanto a comunidade como a gestão municipal
para a construção desse anexo, da ampliação do museu. Porque o recurso agora a gente tem. O recurso está na conta da associação. Se a gente não utilizar, ele vai voltar esse recurso. Isso. E além da ampliação, esse projeto ele contempla 12 oficinas culturais, que a gente já teve uma, do Eduardo Barão, que foi muito interessante. Essas oficinas culturais, das 12, 2 são para professores, uma é para professor municipal, outra oficina é para professor do Estado, da rede estadual, e o restante são para alunos das escolas públicas, porque é da Lei Aldir Blanc, para contemplar os artistas que estão passando por um momento de dificuldade por conta da pandemia, não podem fazer seus shows. Então, a gente juntou a oportunidade de contemplar os artistas de Picos, porque os artistas são de Picos, né? E o museu, o museu e a associação, juntamente com a Universidade Federal, resolveu contemplar os artistas de Picos e o público que tem sido sempre o nosso parceiro, que são os alunos da escola pública. As oficinas são todas gratuitas, então são 12 oficinas gratuitas, que vão poder dinamizar também as ações do museu. E aí, Edivânia, terça-feira a gente vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal de Picos, às 3h30 da tarde, dia 10, onde o secretário de Cultura do Estado, o deputado Fábio Novo, vai estar em Picos para mostrar para a sociedade o nosso projeto de ampliação do Museu Oswildo Albano, e também explicar de forma mais minuciosa de como será esse projeto. A gente vai estar, essa audiência vai ser disponibilizada nas redes sociais, Instagram e YouTube da Câmara. Então, todo mundo, quem não puder ir presencial, pode acompanhar. Olha, Gracivalda, muito obrigada por essas informações. Vamos ficar na torcida, porque, como você disse, nós precisamos muito desta ampliação para o museu, porque assim vai ter mais espaço para a exposição de peças, mais espaço para outras exposições, o auditório, que ali no centro, como você disse, vai favorecer muito. E também a questão da praça. A praça vai ficar mais bonita, vamos ver como nós vamos reajustar aquele espaço ali atrás, que é onde vai muita criança, onde nós vamos recolocar aquele parquinho, as coisas, organizar para que ninguém perca, ao contrário, a cidade só tem a ganhar. Não é isso? É verdade. Então, e a gente quer deixar só frisar, Edivânia, que essa ampliação do prédio, o prédio é do município, né? E essa ampliação, o prédio que vai ser construído vai continuar sendo do município. Ele nem vai passar a pertencer ao museu, nem à família Albano e nem ao Estado. É mais um patrimônio para a cidade de Picos. O museu só vai fazer a ocupação do espaço. E, para encerrar, eu queria só passar um videozinho de 3 minutos e pouco, de Dona Lurdinha, que é para concluir aquela conversa que nós tivemos no programa passado sobre o Museu Oswildo Albano. E aí ela vai falar um pouco sobre a AMOA, que é a Associação dos Amigos do Museu. Então, bom dia a todos e a todas. Sou Maria de Lourdes Leal. Atualmente estou tesoureira da Associação dos Amigos do Museu Oswildo Albano, AMOA. Essa associação foi criada no dia 17 de agosto de 2007. É uma associação civil de caráter privado, sem fins lucrativos, que tem como principais finalidades promover o aprimoramento e o desenvolvimento das atividades do Museu Oswildo Albano, contribuir para estender a sua ação junto à população, cabendo em especial adquirir acervo de acordo com a política de aquisição e organização do museu, incentivar e apoiar a realização de atividades educativas e culturais, elaborar projetos especiais que atendam às necessidades do Museu Oswildo Albano, captar recursos financeiros, materiais e técnicos para a realização das atividades do Museu Oswildo Albano e dos objetivos da AMOA,
participei com muito gosto do processo de formação dessa associação. Lembro das primeiras reuniões para a composição da diretoria. Eram na casa de Dona Conceição Albano, irmã de Osildo Albano, e atualmente ela é presidente da associação. Era uma diretoria atuante e comprometida com o bom andamento das atividades. A associação sempre contou com uma equipe responsável, dedicada e zelosa com as coisas do museu. Costumo dizer que a associação é o braço direito do museu. É uma parceira fiel e essencial, porque é através da mesma que o museu recebe os recursos financeiros, por ser uma entidade civil organizada, com CNPJ e estatuto. É a associação quem assina os convênios, faz prestação de contas, convoca as assembleias, faz o contato com os associados, enfim, é uma entidade que cuida da parte burocrática e financeira do Museu Osildo Albano. A fim de captar recursos para a manutenção e conservação do acervo cultural, a associação elaborou um projeto intitulado Amigos do Museu Osildo Albano, onde a pessoa de boa vontade colabora com um mínimo de R$5 ou de acordo com o seu coração. E aqui eu aproveito para pedir a quem ainda não é sócio para se tornar um amigo do Museu Osildo Albano. Faça seu cadastro e colabore através do carnê ou da conta bancária. Na Caixa Econômica Federal, titular Associação dos Amigos do Museu Osildo Albano, agência 0639, operação 013, por ser conta de poupança, número 15562, dígito 0.